aquilo que a gente está comentando já há alguns dias aqui no pre-market, né? A necessidade que o mercado precisa de alguns gatilhos. Você sempre bate nessa tecla, você fica analisando o gráfico e fala, se tiver um gatilho, a gente consegue ter uma performance melhor, a gente consegue atrair os investidores, a gente consegue ter um desempenho. E ontem a gente viu, né, a aprovação da reforma do imposto de renda, a gente viu também a reforma administrativa sendo colocada em discussão. Aí a minha pergunta para você é o seguinte, aí, será que esses podem ser aqueles gatilhos de que o andamento da reforma da pauta econômica do governo pode começar a caminhar um pouco mais rapidamente, que o mercado pode começar a ter um pouquinho mais de otimismo, Guga? Felipe, eu acredito que sim. Tá? Tudo tem que ter uma boa estratégia. Estruturalmente, quando eu vejo o comportamento do preço nesses últimos 2, 3 meses, eu vejo que a gente terminou aí um grande ciclo de correção. Acaba que agora no curto prazo, e é no curto prazo mesmo, tá? Não temos muito mais tempo, eu vinha conversando já nessas últimas 2 semanas de que a gente precisava primeiro uma resposta positiva ali naquela região dos 116 mil pontos, essa resposta aconteceu, depois o mercado iria lateralizar, iria ter uma sensação de deterioração de cenário, e aí sim seria muito oportuno, né, vir algum gatilho operacional para que o mercado destrave valor, destrave preço, e a gente possa ver a bolsa novamente entrar em tendência de alta. O cenário continua o mesmo, né, Felipe? Não existe uma grande mudança, né, de contexto, não se criou nenhuma uma grande mudança assim, de comportamento do preço, e eu continuo nesse compasso de espera. Tá? Para hoje, Felipe, só para compartilhar aqui a tela com vocês, acabo olhando para cima porque tem algumas telas aqui na frente. Para hoje, Felipe, o que eu estou esperando, tá, depois do movimento que nós tivemos do nosso índice ontem, é que a gente possa voltar aqui a trabalhar nessa região aqui acima dos 122 mil pontos. Podemos chegar aqui a 122.260. Tá? Ontem o mercado ensaiou, né, na parte da tarde, um movimento positivo, parecia que a gente ia realmente caminhar ali para a região dos 121 mil pontos, e aí depois no final acabou se entregando, né, corrigindo, ajustando, e querendo ou não, Felipe, nós continuamos naquele patamar de preço que nós trabalhamos ali no dia de ontem, onde o mercado ele ficou mais volátil, trabalhando nessa região aqui dos 119.500, né? Eu comentei ontem no nosso pre-market que entre 119.400 e 119.800 seria o grande divisor de águas, né? O mercado conseguir superar essa região de preço. Então, estou ainda nessa expectativa de que possa acontecer essa movimentação. Acredito que a gente tem aí uma relação de risco-retorno bem interessante para se tomar, né? Os stops estão muito curtos, então para se tomar posição. E o meu olhar, né, é que, poxa, havendo um movimento positivo, a gente vai trabalhar nessa região entre 122.200 e 123 mil pontos. É a região onde eu, de fato, estou esperando que o mercado possa chegar para conseguir abandonar o pensamento de que, poxa, a gente pode voltar a cair, e quem sabe a gente possa ir lá para os 112 mil pontos do Ibovespa. Então eu estou nessa expectativa, tá, Felipe? Quando eu olho para o Ibovespa, que eu estou olhando aqui o índice futuro, né, para olhar o nosso movimento intradiário. Quando eu entro aqui para olhar o Ibovespa, o meu cenário, tá, ele está todo traçado. Essa aqui é minha fotografia. É para cá que eu acredito que o mercado ele possa se desenvolver. Num cenário negativo, voltar aqui para 112.240, tá? Num cenário positivo, voltar ali até 125, 125.500. E havendo esse gatilho, Felipe, que possa destravar um movimento mais intenso, podemos sim fazer novas máximas, podemos sim chegar até mesmo a 134.700 pontos, 135 mil pontos, tá bom? Entendi, Guga, entendi sim. Ô Guga, é interessante que você estava falando aí dessa questão, né? Estava analisando aí os movimentos da Bolsa, e aí tem uma questão também que é em relação à aprovação da reforma ontem, né? Que eu estou na dúvida aqui, eu queria saber se você consegue me esclarecer ou consegue dar uma perspectiva também.
Porque estava toda aquela questão, né, sobre tributação de lucros e dividendos, todo mundo falando que as empresas talvez fossem fazer alguns outros movimentos, né? Queria saber se vai tributar mesmo, se não vai. Agora, com o martelo batido ali, que provavelmente vai tributar mesmo em 20%, você acha que as empresas elas vão começar a acelerar ainda mais a distribuição de dividendos para não serem tributados num futuro próximo, aí, a partir da data que começa a entrar em vigor essa lei, ou começar a fazer novos programas de recompra, como a gente tem visto também para beneficiar o acionista? Você acha que vai começar um movimento mais forte ainda nesse sentido, Guga? Existe essa possibilidade, né, Felipe? E aí vai se mostrar muito dos verdadeiros interesses de cada companhia, né? Porque o que o investidor quer, de fato, né? Acho que cada vez, eu pelo menos, né, eu gosto de ver as empresas crescendo, as empresas investindo, né? Então as empresas também podem investir mais, né, e investir melhor. Obviamente, se o interesse das empresas não é crescer e sim colocar dinheiro no bolso do acionista em forma de dividendo, vai ter esse movimento de corrida. Então, acho que vai ficar mais claro a gente entender quais são as verdadeiras intenções de cada uma das companhias. Tá? Então, assim, acho que mais do que simplesmente olhar assim, poxa, se vai ter esse movimento ou não, a gente começa a perceber qual é a verdadeira intenção de cada uma das companhias. Porque se conseguir ter mais resultado, né, gerar mais resultado, as companhias conseguirem ter mais resultados, ter mais dinheiro para poder investir, eu acho que esse deveria ser o movimento mais saudável de todas as empresas, né, e não focar simplesmente na questão da distribuição do dividendo, e sim. Então tem que olhar para os dois, né, não para os 2 anos, por vários anos que vai se ter aí com toda essa movimentação nova.